Era uma noite fria de outono na pequena cidade de Serra Azul, no interior de Minas Gerais. O vento percorria as ruas estreitas como um sussurro antigo, arrastando folhas secas que rodopiavam no ar antes de se acumularem nas esquinas. O cheiro de terra úmida, típico daquela estação, se misturava ao aroma do café recém-passado que escapava de algumas casas ainda iluminadas. O silêncio só era cortado de tempos em tempos pelo latido distante de um cão solitário ou pelo som metálico de algum portão batendo contra o vento. Para quem chegava de fora, Serra Azul parecia um refúgio tranquilo, quase intocado pelo ritmo acelerado do mundo moderno. Mas os moradores sabiam que, por trás das fachadas coloniais e das conversas amistosas na praça, havia cicatrizes que nunca se fecharam. No centro dessa narrativa está uma figura que, à primeira vista, parecia não carregar nada de extraordinário: Gabriel Nogueira, professor de literatura no Colégio Estadual. Aos 27 anos, era reconhecido pela cidade como um jovem dedicado, amante dos livros e das caminhadas solitárias ao entardecer. Seu rosto fino, marcado por óculos de armação discreta, transmitia calma, mas seus olhos guardavam uma intensidade silenciosa, como se contemplassem algo que os outros não conseguiam enxergar. Quase todos os dias, ele era visto atravessando a praça com um livro debaixo do braço, cumprimentando com um aceno de cabeça os vizinhos que cruzava pelo caminho. A casa onde Gabriel vivia ficava na rua principal, uma construção simples de um andar, pintada em um azul já desbotado pelo tempo. As janelas se abriam para a praça central, de onde era possível observar a rotina da cidade: as crianças correndo em jogos improvisados, os idosos concentrados nas partidas de dominó, os jovens sentados em bancos conversando sobre futuros que talvez nunca deixassem de ser sonhos. Às vezes, Gabriel permanecia longos minutos olhando pela janela, como se buscasse nos pequenos movimentos da vida cotidiana um sentido maior para seus próprios dias. Quem o conhecia de perto dizia que havia nele uma mistura rara de doçura e melancolia. Nas conversas, sua voz baixa transmitia serenidade, mas não escondia uma espécie de inquietação interna, um peso que não se explicava em palavras. Alguns colegas comentavam que, apesar de parecer satisfeito com a vida calma de professor no interior, Gabriel demonstrava um desejo secreto por algo além das fronteiras da cidade. Um desejo que se revelava em suas redações corrigidas com comentários apaixonados, em seus discursos sobre poesia e em suas longas caminhadas noturnas pela estrada que levava para fora de Serra Azul. Naquela época, poucas pessoas prestaram atenção a esses sinais, porque tudo em volta colaborava para manter a ilusão de normalidade. Serra Azul tinha essa característica: era um lugar onde as aparências importavam mais do que os segredos que se guardavam dentro das casas. O som dos sinos da igreja no alto da colina, o farfalhar das árvores que rodeavam a praça e a iluminação amarelada dos postes criavam um cenário de tranquilidade quase cinematográfica. E, ainda assim, era justamente nesse contraste entre calma e silêncio que histórias perturbadoras costumavam nascer. Gabriel, por exemplo, carregava seus livros como quem carrega amuletos. Havia sempre um título diferente em suas mãos, de clássicos da literatura brasileira a romances estrangeiros, passando por volumes de poesia e filosofia. Muitas vezes, ele era visto lendo em voz baixa, como se recitasse versos apenas para si, enquanto caminhava pelas ruas ou esperava o ônibus que o levava para uma escola em um distrito vizinho. Essa imagem contribuiu para que sua figura fosse cercada de certo mistério, alimentando comentários discretos entre os moradores. Apesar de reservado, Gabriel não era uma pessoa distante. Cumprimentava todos, ajudava os vizinhos mais velhos com pequenas tarefas e participava das festividades locais, mesmo que sempre com certa discrição. Nos festejos juninos, era comum vê-lo sentado mais afastado, observando a movimentação, o brilho das fogueiras refletindo em seus óculos, como se preferisse contemplar o espetáculo a realmente fazer parte dele. Essa característica, de estar presente, mas nunca totalmente dentro, se tornaria crucial na forma como todos lembrariam dele depois. As pessoas que conviveram com Gabriel descrevem sua presença como um vento suave. Não fazia barulho, mas deixava marcas. Havia nele uma aura que despertava curiosidade, principalmente porque, apesar de sua vida simples, parecia sempre carregar um segredo guardado em silêncio. Uma atmosfera que, mais tarde, daria ainda mais força à sensação de mistério em torno de seu destino. E é nesse ponto que a história começa a se inclinar para algo maior do que simples detalhes de rotina. O ambiente, a cidade, o comportamento discreto do jovem professor. Todos esses elementos formavam uma moldura que, à distância, parecia harmoniosa, mas que guardava fissuras invisíveis. Fissuras que, mais cedo ou mais tarde, se abririam.
Antes de seguir para os desdobramentos dessa narrativa, deixo aqui um convite. Se você aprecia esse tipo de história, cheia de enigmas, ausências e perguntas sem respostas, não esqueça de se inscrever no canal. Assim, você poderá acompanhar não apenas este caso, mas também muitos outros que revelam como o mistério pode se esconder nos lugares mais inesperados. As manhãs de Gabriel eram silenciosas. Ele acordava cedo, quando a neblina ainda cobria as colinas ao redor de Serra Azul, e preparava seu café preto forte, sempre acompanhado por algumas torradas simples. Era nesse momento do dia que gostava de ouvir o rádio antigo que herdara do pai. Não eram músicas modernas que preenchiam o espaço da pequena cozinha, mas sim programas de notícias, principalmente, radionovelas antigas que ele colecionava em fitas cassete. O chiado das gravações parecia combinar com a casa, com as paredes descascadas e os móveis herdados, criando uma atmosfera de tempo suspenso, como se Gabriel vivesse entre o presente e uma memória distante. Depois do café, ele seguia para a escola onde lecionava literatura. A sala de aula de Gabriel era diferente das demais. Em vez de apenas cumprir o currículo, ele insistia em ler em voz alta trechos de livros, convidando os alunos a refletirem sobre as palavras. Alguns adolescentes, acostumados à rigidez de outros professores, estranhavam sua maneira mais livre de ensinar. Mas muitos, aos poucos, começaram a se encantar com a forma como Gabriel transformava poemas em algo próximo, quase íntimo. A paixão com que falava sobre Machado de Assis ou Clarice Lispector deixava transparecer o quanto a literatura era mais do que profissão para ele, era uma forma de existir. Entre os alunos, havia aqueles que se lembravam especialmente de sua capacidade de ouvir. Gabriel nunca se limitava ao papel de mestre distante. Muitas vezes, permanecia após as aulas para conversar com os jovens sobre seus sonhos e dilemas pessoais. Para uma geração que se sentia aprisionada na pequenez da cidade, ter alguém que validava suas inquietações era quase um alívio. E talvez fosse por isso que, mesmo discreto, Gabriel era querido e respeitado, mesmo por quem não se interessava por livros. À tarde, depois das aulas, Gabriel tinha o hábito de caminhar pela estrada de terra que ligava a Serra Azul a um vilarejo vizinho. Nessas caminhadas, às vezes acompanhado por seu cachorro vira-lata, chamado Tico, ele parecia se perder em pensamentos. Quem o via de longe dizia que havia algo de solene em sua postura. Mãos para trás, passos compassados, olhar fixo no horizonte. Era como se cada detalhe da paisagem, o canto dos pássaros, o barulho das folhas secas sendo esmagadas sob os pés, o cheiro da lavoura ao redor, fosse absorvido como parte de uma narrativa maior que ele escrevia silenciosamente em sua mente. À noite, sua rotina se tornava ainda mais introspectiva. De volta à casa, Gabriel se dedicava a escrever. Sobre a mesa de madeira gasta, empilhavam-se cadernos repletos de anotações. Eram reflexões, trechos de contos inacabados, poesias que pareciam mais desabafos pessoais do que textos destinados a um público. Pouca gente sabia dessa faceta do professor, mas aqueles que tiveram acesso aos seus cadernos, anos depois, afirmaram que ali havia uma sensibilidade quase dolorosa, um mergulho profundo em sentimentos de solidão e desejo de pertencimento. Apesar de introspectivo, Gabriel tinha amigos próximos. Um deles era Eduardo, dono da pequena livraria da cidade. Passavam horas conversando sobre literatura, cinema e música, sempre acompanhados de um café forte servido em xícaras desiguais. Eduardo costumava dizer que Gabriel tinha alma de viajante, embora nunca tivesse deixado Serra Azul por muito tempo. Esse detalhe, aliás, intrigava alguns. Como alguém tão fascinado por outras culturas, tão apaixonado por mundos além dos livros, permanecia preso a uma cidade tão pequena? A resposta, talvez, estivesse na relação de Gabriel com sua mãe, Dona Lourdes. Viúva há muitos anos, ela era sua companheira de casa, e havia entre os dois uma ligação forte, marcada tanto pelo carinho quanto pela dependência. Dona Lourdes sofria de problemas de saúde que exigiam cuidados constantes, e Gabriel assumirá essa responsabilidade sem reclamar. A dedicação dele à mãe era admirada pelos vizinhos, mas também vista como um dos motivos que o prendiam à Serra Azul. Essa relação, ao mesmo tempo bela e pesada, fazia de Gabriel um personagem ainda mais complexo. Ele equilibrava os papéis de filho, professor, amigo e, de certo modo, escritor frustrado. Havia nele um desejo visível de ir além, mas também um sentimento de obrigação, de raiz que não podia ser arrancada. Um conflito que muitos moradores percebiam sem que ele precisasse dizer uma palavra. Talvez por isso, quando sua história tomou o rumo que tomaria, a cidade inteira se sentiu parte daquele enigma. Gabriel não era apenas mais um morador, ele representava, para a Serra Azul,
a delicada fronteira entre os sonhos possíveis e os limites impostos pela vida cotidiana. Sua presença era uma espécie de espelho para todos aqueles que, de alguma forma, se sentiam presos a algo maior do que podiam controlar. E se você, assim como nós, busca entender como vidas aparentemente comuns podem esconder mistérios profundos, aproveite este momento para se inscrever no canal. Assim, poderá seguir acompanhando os próximos capítulos dessa investigação, que ainda hoje provoca arrepios em quem a escuta. O ano era 2018, e Serra Azul, como sempre, parecia dormir sob o manto pesado da rotina. Mas naquele outono, algo começava a se deslocar do comum. Gabriel, que até então seguia uma vida de aparente previsibilidade, começou a apresentar pequenas mudanças de comportamento. Moradores próximos notavam que ele se tornava mais reservado, chegava mais tarde em casa, às vezes, desaparecia durante horas sem dar explicações. Pequenos sinais que, à época, pareciam triviais, mas que mais tarde seriam peças essenciais de um quebra-cabeça perturbador. Na segunda-feira, 12 de março, Gabriel saiu de casa com sua mochila habitual, cheia de livros e cadernos, como se fosse apenas mais um dia de trabalho. Ele caminhou pela rua principal da cidade, passando pela praça onde crianças corriam e idosos jogavam dominó. Mas algo estava diferente, um silêncio estranho pairava no ar, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas secas e pelo som distante do sino da igreja. Alguns vizinhos perceberam que ele parecia distraído, olhando mais para o chão do que para as pessoas ao redor, como se procurasse algo que ninguém podia ver. Naquela tarde, um colega do colégio relatou que Gabriel havia se atrasado para a reunião pedagógica marcada para as 15 horas. Quando chegou, estava inquieto, segurando com força seus cadernos, e suas mãos tremiam levemente. Alguns professores notaram seu olhar vago e suas respostas curtas. Ninguém imaginava que aquele seria o último dia em que muitos o viriam em vida. Depois das aulas, Gabriel não retornou para casa imediatamente. Sua mãe, Dona Lourdes, preocupada com a demora, tentou contatá-lo pelo celular, mas ele não atendeu. Ligou várias vezes, deixando mensagens cada vez mais ansiosas, sem receber nenhuma resposta. A noite caiu lentamente, tingindo o céu de tons de laranja e roxo, enquanto a cidade se preparava para dormir, sem imaginar que algo estava prestes a romper a aparente calma. Foi somente por volta das 22 horas que Dona Lourdes decidiu sair em busca do filho. Ela percorreu as ruas iluminadas por postes amarelados, chamando por Gabriel em voz baixa, misturando o medo à esperança de encontrá-lo. Cada esquina vazia aumentava a sensação de que algo não estava certo. Os vizinhos que haviam passando comentavam entre si sobre o silêncio estranho que pairava na cidade, e alguns decidiram acompanhá-la por precaução. Na manhã seguinte, a ausência de Gabriel começou a gerar murmúrios entre os moradores. A livraria de Eduardo permaneceu fechada, e ele mesmo não sabia o que dizer aos clientes preocupados. Aos poucos, a realidade começou a se revelar. Gabriel não havia retornado para casa durante a noite, nem aparecido em qualquer outro lugar. A pequena cidade, acostumada a tudo se saber rapidamente, sentiu pela primeira vez uma inquietação profunda, como se o ar tivesse mudado de densidade. Enquanto a notícia se espalhava, surgiam pequenas pistas confusas. O carro de Gabriel estava estacionado na rua principal, suas chaves ainda sobre a mesa da cozinha, e um de seus cadernos estava aberto, com páginas em branco que pareciam ter sido arrancadas às pressas. Pequenos detalhes que, à primeira vista, poderiam parecer insignificantes, mas que para quem o conhecia indicavam que algo fora do normal havia acontecido. Testemunhas começaram a relatar encontros estranhos na tarde do desaparecimento. Um morador disse ter visto Gabriel próximo à antiga estação ferroviária, conversando com alguém que não conseguiu identificar. Outro relatou que o viu caminhando sozinho pela estrada de terra que levava ao vilarejo vizinho, carregando uma mochila que parecia mais pesada do que o habitual. Cada relato era diferente, cada detalhe acrescentava mais perguntas do que respostas. A polícia local foi acionada ainda naquela madrugada. Os primeiros oficiais percorreram a cidade, verificaram casas, vizinhanças e pequenas trilhas próximas, mas nada encontraram. Cada porta aberta, cada luz acesa, cada objeto fora do lugar parecia gritar um silêncio perturbador. O clima de Serra Azul começou a mudar. Ruas antes acolhedoras passaram a ser percebidas como espaços cheios de sombras, onde qualquer barulho era motivo de alerta. Enquanto a investigação inicial começava a tomar forma, Eduardo e Dona Lourdes se juntaram a grupos de busca improvisados, batendo de porta em porta, questionando moradores e tentando montar uma linha do tempo da última vez que Gabriel fora visto. O medo misturado à esperança formava uma sensação quase física,
uma tensão que fazia os corações baterem mais rápido e as mãos suarem. Serra Azul, aquela cidade tranquila de outrora, agora se tornava o cenário de um mistério que ninguém queria, mas que todos sentiam que precisava ser desvendado. Nos dias que se seguiram, a cidade de Serra Azul parecia dividida entre o cotidiano que tentava se manter e o peso crescente do desaparecimento de Gabriel. A polícia iniciou buscas formais, mas os caminhos de terra, as trilhas nos arredores e os becos estreitos da cidade eram traiçoeiros, cheios de curvas inesperadas e mato alto que dificultava qualquer rastreamento. Cada esquina revelava apenas mais silêncio, e o que deveria ser um procedimento rápido começou a se arrastar em horas intermináveis de incerteza. Dona Lourdes, consumida pela angústia, passava longos períodos sentada na sala, olhando para a porta da frente, como se pudesse, de alguma forma, ver o filho atravessando o limiar e voltando para casa. Cada barulho na rua, um carro, o ranger de uma porta, passos apressados, fazia seu coração disparar. Entre vizinhos, surgiu um sentimento coletivo de impotência. A cidade inteira parecia ter parado, como se o desaparecimento de Gabriel tivesse congelado o tempo, transformando cada rosto conhecido em uma máscara de ansiedade. Enquanto isso, pequenas pistas começaram a aparecer, mas nenhuma levava a uma conclusão clara. Um caderno antigo de Gabriel foi encontrado embaixo de uma árvore próxima à estrada do vilarejo vizinho. As páginas estavam amareladas, com anotações incompletas e rasgos que sugeriam pressa ou desespero. Entre os poucos fragmentos legíveis, havia palavras desconexas que falavam de encontros inesperados, medos e encontros secretos, mas nada que pudesse esclarecer o que realmente havia acontecido naquela tarde de março. O carro de Gabriel, ainda estacionado na rua principal, passou a ser vigiado de perto. Oficiais encontraram dentro dele objetos pessoais que não faziam sentido para um desaparecimento comum. Uma bolsa pequena com moedas espalhadas, uma jaqueta dobrada de maneira irregular e um par de luvas deixadas sobre o banco do passageiro. Nada indicava roubo, nada indicava que ele teria saído para uma viagem planejada. Era como se tivesse desaparecido no ar, deixando para trás apenas vestígios de uma rotina interrompida. Testemunhas continuaram a relatar avistamentos estranhos. Um morador disse ter visto Gabriel próximo a um terreno abandonado, na beira da estrada de ferro que não era mais usada há décadas. Ele parecia falar sozinho, gesticular, olhar ao redor como se fosse seguido. Outro disse que o viu atravessando a ponte sobre o rio da cidade, em direção à mata, carregando uma lanterna, embora fosse ainda plena luz do dia. Cada relato trazia uma nova camada de confusão e aumentava a sensação de que algo sobrenatural ou profundamente inquietante poderia estar em jogo. A repercussão do caso começou a se expandir para além de Serra Azul. Jornais regionais enviaram repórteres para cobrir o desaparecimento, descrevendo o cenário com fotos da praça vazia, da estrada de terra e da pequena casa azul de Gabriel. Cada matéria adicionava a pressão à investigação, enquanto rumores sobre sequestro, acidente ou fuga se espalhavam entre a população. Mas, apesar do alarde, a polícia não conseguia encontrar uma linha concreta de investigação, e cada pista parecia se desintegrar diante do tempo. Eduardo, o amigo e dono da livraria, tornou-se uma espécie de porta-voz da família. Ele tentava manter a esperança viva, organizando grupos de busca com moradores voluntários, verificando trilhas, matas e antigas construções abandonadas. Cada caminhada era marcada pelo som de galhos quebrando sob os pés, pelo cheiro úmido da mata e pelo eco de vozes chamando por Gabriel, misturando desespero e esperança de maneira quase insuportável. Durante esse período, Dona Lourdes começou a receber ligações anônimas. Vozes distantes, algumas distorcidas pelo telefone, outras perturbadoramente calmas, sugeriam saber algo sobre o paradeiro do filho, mas sempre sem revelar nada concreto. Cada telefonema terminava com um silêncio pesado, deixando para trás apenas o eco da incerteza e um medo crescente que se infiltrava em todos os cômodos da casa. O clima na cidade começou a mudar. Ruas antes tranquilas agora pareciam labirintos sombrios. Moradores evitavam certos caminhos e olhavam desconfiados para estranhos que passavam pela cidade. Até mesmo a praça central, palco das tardes ensolaradas de Gabriel, agora carregava uma atmosfera de desconfiança, de olhos invisíveis que pareciam observar cada movimento. O desaparecimento não era apenas de um jovem professor, mas de uma sensação de segurança que a cidade havia construído ao longo de décadas. Enquanto as investigações prosseguiam sem respostas, rumores sobre encontros secretos, pessoas desconhecidas na cidade e atividades estranhas se intensificavam. Alguns diziam ter visto Gabriel entrando em prédios abandonados, outros afirmavam ter percebido sinais incomuns no céu ao redor da cidade.
Cada relato parecia mais uma peça de um quebra-cabeça impossível de montar. A ausência de Gabriel começou a se infiltrar nas casas de Serra Azul como uma sombra silenciosa. Consumia emocionalmente Dona Lourdes, todos os envolvidos, que antes caminhava com passos firmes, agora se movia como se carregasse o peso do mundo em seus ombros. Cada vez que alguém batia à porta ou ligava para casa, o coração dela disparava, esperando notícias que nunca chegavam. O medo e a esperança se misturavam de maneira dolorosa, transformando sua rotina em um ciclo quase insuportável de ansiedade e vigilância constante. Na escola, a falta de Gabriel era sentida de maneira quase física. Os corredores pareciam mais silenciosos, os sussurros dos alunos carregavam um tom de preocupação, e cada sala vazia lembrava a todos que alguém importante tinha desaparecido sem deixar rastro. Alguns colegas tentavam manter a normalidade, mas a sensação de que algo estava terrivelmente errado pairava no ar, como se a cidade inteira respirasse com dificuldade. As buscas organizadas pelos vizinhos e amigos de Gabriel se intensificaram. Grupo após grupo percorria a mata densa, a estrada de ferro abandonada, e até mesmo terrenos baldios próximos à cidade. Cada galho quebrado, cada sombra suspeita era motivo de esperança e pavor ao mesmo tempo. Alguns voltavam exaustos, contando histórias de sons estranhos e movimentos inexplicáveis entre as árvores, aumentando ainda mais o clima de tensão e incerteza. Enquanto isso, a polícia local, sobrecarregada e pouco equipada, tentava conduzir a investigação com os poucos recursos disponíveis. Foram feitas buscas meticulosas em casas abandonadas, terrenos baldios e rios próximos, mas nada que realmente indicasse o paradeiro de Gabriel. Documentos foram analisados, contatos de amigos e colegas checados, mas cada linha de investigação terminava em um muro de silêncio, reforçando a sensação de mistério absoluto. Dona Lourdes, sozinha em casa, começou a ter pesadelos recorrentes. Sonhos em que via Gabriel perdido na mata, cercado por sombras, ou tentando comunicar algo que ninguém podia compreender. Ela acordava gritando ou com os olhos cheios de lágrimas, e cada amanhecer trazia a mesma pergunta silenciosa: onde estava seu filho? A cidade inteira parecia compartilhar desse medo, como se a própria Serra Azul tivesse se tornado cúmplice de uma ausência inexplicável. Eduardo, seu amigo mais próximo, passou a registrar tudo em cadernos próprios, tentando organizar informações, horários e relatos de testemunhas. Ele sentia que cada detalhe podia ser importante, cada fragmento de memória poderia revelar algo escondido. Em algumas noites, sozinho na livraria, ele lia os cadernos de Gabriel, tentando entender pensamentos e medos que talvez tivessem antecipado o desaparecimento. Mas as páginas apenas aumentavam o mistério, deixando mais perguntas do que respostas. Com o passar das semanas, a repercussão do caso começou a atingir cidades vizinhas. Jornalistas e curiosos chegavam à Serra Azul, alguns querendo ajudar, outros apenas observando. A atenção externa aumentava a pressão sobre as autoridades locais, mas também alimentava boatos e histórias inventadas, tornando cada relato da comunidade ainda mais difícil de separar da realidade. Em pouco tempo, o desaparecimento de Gabriel deixou de ser apenas um problema da família e virou um enigma coletivo, que inquietava todos que pisavam na cidade. A praça central, que antes era ponto de encontro e risos, tornou-se um espaço carregado de lembranças dolorosas. Crianças continuavam a brincar, mas os olhares atentos de adultos denunciavam uma vigilância silenciosa, como se todos tivessem medo de que algo ainda pudesse acontecer ali. Cada banco vazio ou porta fechada lembrava que a vida de Gabriel havia sido interrompida de forma abrupta, deixando marcas que não poderiam ser apagadas facilmente. Algumas testemunhas relataram eventos que confundiam ainda mais a investigação. Um morador disse ter visto uma figura parecida com Gabriel próxima à antiga ponte, apenas para descobrir que não havia rastros recentes no local. Outros afirmavam ouvir vozes na mata durante a noite, misturadas ao vento, como se alguém chamasse por Gabriel. Esses relatos, embora inexplicáveis, se espalhavam rapidamente, intensificando a sensação de que algo sobrenatural ou profundamente incomum poderia estar envolvido. E é nesse momento que percebemos que o desaparecimento não afeta apenas a vítima, mas toda uma comunidade. Serra Azul, que sempre se orgulhara de sua tranquilidade, começou a mudar de forma sutil, mas irreversível. A sensação de segurança havia desaparecido, substituída por vigilância, desconfiança e uma necessidade quase obsessiva de respostas. Se você está acompanhando esta história e quer continuar explorando cada detalhe desse mistério, não se esqueça de se inscrever no canal, para que possamos desvendar juntos as camadas mais profundas desse caso que ainda desafia explicações. Alguns dias depois, durante uma das buscas na estrada de ferro abandonada,
um voluntário encontrou algo que chamou a atenção de todos: uma mochila parcialmente enterrada entre o mato, com alguns objetos pessoais de Gabriel. Havia dentro cadernos rasgados, uma caneta quebrada e um par de óculos similares aos que ele usava. A polícia recolheu o material com cuidado, mas a análise não trouxe respostas imediatas. Cada item parecia apontar para uma saída precipitada, mas não havia sinais de luta ou violência. O mistério se aprofundava a cada descoberta. Outro detalhe curioso surgiu quando Eduardo, preocupado com a rotina e hábitos do amigo, começou a vasculhar locais que Gabriel frequentava sozinho. Ele encontrou pequenas anotações em papéis soltos, escondidas atrás de livros na livraria. Algumas traziam frases desconexas, como "eles me seguem pela trilha" ou "não posso confiar nos olhos que vejo". A escrita parecia apressada, carregada de medo, mas sem contexto suficiente para determinar se tratava de paranoia ou de algo real. Um morador relatou, com certa hesitação, que na noite do desaparecimento ouviu o som de passos na rua de terra próxima à casa de Gabriel, mesmo depois que todos supunham que ele já estivesse dentro de casa. Os passos pararam abruptamente, e logo em seguida, um som metálico ecoou à distância, como uma porta de ferro sendo batida. Nenhum vizinho conseguiu confirmar a presença de alguém, e o episódio ficou registrado apenas como mais uma pista enigmática. A polícia também encontrou uma trilha de pegadas que levava da estrada de ferro até a mata densa próxima, mas elas desapareciam repentinamente, como se Gabriel tivesse evaporado no ar. Especialistas foram chamados para analisar o terreno, mas nada explicava a interrupção súbita das pegadas. Era como se o solo tivesse engolido qualquer vestígio de sua passagem, reforçando a sensação de que o desaparecimento desafiava a lógica e qualquer explicação convencional. Nos dias seguintes, surgiram teorias que iam do improvável ao assustador. Alguns moradores sugeriam que Gabriel havia fugido da cidade por motivos desconhecidos, outros acreditavam em um possível sequestro. Mas havia também aqueles que afirmavam que forças desconhecidas poderiam estar envolvidas, baseando-se em relatos de sons estranhos, sombras suspeitas e sensações de presenças invisíveis na mata ao redor da cidade. Cada hipótese se espalhava rapidamente, confundindo familiares, autoridades e a própria comunidade. Durante uma busca noturna, uma das equipes encontrou rastros que pareciam indicar que Gabriel poderia ter sido seguido por outra pessoa. Um pequeno lenço, manchado de barro, estava preso em um galho. Ninguém conseguia identificar se pertencia a ele ou a alguém que estivesse na mesma trilha. O objeto, embora aparentemente banal, tornou-se símbolo de uma investigação que caminhava entre o concreto e o inexplicável. Enquanto isso, Dona Lourdes começou a receber cartas anônimas, sem remetente, com recortes de jornais sobre o desaparecimento e mensagens enigmáticas como "procure além do que os olhos veem" ou "as respostas estão na estrada". A cada envelope, a mãe de Gabriel se sentia mais angustiada, sem saber se eram brincadeiras cruéis ou pistas genuínas. Cada letra trazia a impressão de que alguém, em algum lugar, sabia mais do que queria revelar. Em paralelo, a comunidade começou a relatar fenômenos estranhos. Luzes apagadas piscando em terrenos abandonados, sons de vozes distantes em meio à mata e sombras que se moviam sem explicação. Cada evento reforçava o clima de tensão e medo, transformando a investigação em algo que transcendia o desaparecimento físico de Gabriel e começava a envolver o imaginário coletivo da cidade. Eduardo, determinado a encontrar sentido no caos, decidiu organizar um mapa de todos os relatos e achados. Ele marcava a trilha da estrada de ferro, a ponte sobre o rio, os terrenos abandonados e os locais onde objetos de Gabriel foram encontrados. Ao comparar com as anotações e cadernos do amigo, surgiam padrões enigmáticos, pequenas coincidências que pareciam indicar uma lógica oculta, mas impossível de decifrar. Cada nova descoberta aumentava a sensação de que Gabriel estava em algum lugar, presente, mas inacessível. E é nesse ponto que o caso de Gabriel Nogueira se transforma em algo ainda mais intrigante. Não se trata apenas de um desaparecimento, mas de um mistério que mistura pistas concretas com elementos que desafiam a razão. Se você quer continuar acompanhando essa investigação e explorar cada detalhe, cada sombra e cada pista confusa que ainda assombra a Serra Azul, aproveite para se inscrever no canal e não perder os próximos capítulos dessa história que continua sem respostas. Com o passar das semanas, o desaparecimento de Gabriel começou a transformar a própria percepção que os moradores tinham de Serra Azul. As ruas antes acolhedoras agora pareciam labirintos sombrios. Alguns vizinhos relatavam ouvir passos na madrugada, vozes baixas entre as árvores e sussurros que pareciam vir do vento, como se a própria cidade quisesse falar sobre o que havia acontecido. Cada barulho se tornava motivo de alerta,
e a sensação de insegurança se misturava ao medo de que algo além da compreensão humana estivesse em jogo. Um dos relatos mais perturbadores veio de um morador que passava pelo terreno da antiga estação ferroviária. Ele afirmou ter visto, pouco antes do amanhecer, uma silhueta que lembrava Gabriel, mas com movimentos estranhamente lentos, quase flutuando sobre o solo coberto de neblina. Quando tentou se aproximar, a figura desapareceu, deixando apenas uma leve ondulação na grama e um frio intenso que parecia atravessar os ossos. O relato se espalhou rapidamente, aumentando a aura de mistério e medo na cidade. Em várias noites, pessoas que saíam para caminhar perto da mata ou da ponte sobre o rio relataram a presença de luzes pequenas e intermitentes, como lanternas que surgiam e desapareciam sem lógica. Alguns moradores, mais supersticiosos, acreditavam que poderiam ser sinais de que Gabriel ainda estava vivo ou que alguma força estranha o mantinha preso. Outros, mais céticos, tentavam encontrar explicações naturais, atribuindo as luzes a lanternas de caçadores ou reflexos de veículos distantes. Mas a inquietação persistia. Dona Lourdes passou a evitar sair de casa após o anoitecer. Cada som se tornava motivo de alerta. O ranger de uma porta, o bater de um galho na janela ou o uivo distante de um cão transformavam-se em possíveis sinais de que algo ou alguém estava observando. O medo tomou conta da sua rotina, moldando cada gesto e pensamento, como se a ausência de Gabriel tivesse se tornado uma presença constante e opressiva em sua vida. Enquanto isso, Eduardo organizava reuniões noturnas com moradores interessados em entender o que estava acontecendo. Sentados em volta de fogueiras, discutiam teorias, confrontavam relatos e tentavam montar uma linha do tempo de acontecimentos estranhos. Cada história parecia alimentar outra, e o medo coletivo aumentava, criando uma sensação de que a cidade estava sendo lentamente engolida pelo mistério. Alguns relatórios da polícia mencionavam fenômenos inexplicáveis, sinais de pegadas que apareciam do nada, objetos de Gabriel deslocados misteriosamente, e até relatos de vozes chamando seu nome vindas de locais onde ninguém poderia estar. Cada registro era tratado com cautela, mas o efeito sobre a comunidade era inegável. Serra Azul começava a se sentir como um cenário de pesadelo, onde realidade e superstição se misturavam de forma quase indistinguível. A escola também não ficou imune à tensão. Professores e alunos começaram a evitar certas áreas próximas à mata e à ponte, e o próprio colégio parecia mais silencioso. Gabriel era lembrado não apenas como professor, mas como uma presença ausente que transformava a rotina em expectativa e medo. As aulas seguiam, mas cada olhar lançado à porta ou janela carregava a sombra de seu desaparecimento. Com o tempo, surgiram rumores de encontros noturnos que Gabriel poderia ter tido com pessoas desconhecidas, ou mesmo com alguém que morava fora da cidade. Cada relato, ainda que vago, era suficiente para inflamar a imaginação coletiva, criando uma rede de suspeitas e teorias que se tornavam cada vez mais difíceis de separar da realidade. A pequena Serra Azul, até então um lugar de tranquilidade, transformava-se em palco de um suspense constante. A sensação de que Gabriel estava em algum lugar, observando, ou sendo observado, começou a permear conversas informais nos bares, nas praças e nas casas. Cada sombra que se movia na esquina ou cada som de vento era interpretado como um sinal, alimentando noites insones e ansiedade generalizada. Era como se o desaparecimento tivesse estendido suas garras para a própria percepção dos moradores, alterando a forma como enxergavam a cidade e a vida cotidiana. Mesmo com toda essa tensão, a busca não parava. Grupos de voluntários continuavam a percorrer a estrada de ferro, a ponte sobre o rio e a mata densa, equipados com lanternas, rádios e mapas detalhados. Cada passo trazia uma mistura de esperança e medo. Alguns retornavam com relatos de luzes estranhas ou movimentos entre as árvores, enquanto outros voltavam em silêncio, com a pressão aumentando de falar sobre o que Polícia Estadual decidiu o desaparecimento de Gabriel transformou Serra Azul em um lugar onde realidade peritos em análise de terreno de maneira rastreadores e investigadores criminais começaram a trabalhar lado a lado com os oficiais locais, trazendo equipamentos mais sofisticados e métodos que iam além das buscas tradicionais. A cidade, já acostumada a seu ritmo lento e previsível, sentiu-se invadida por uma presença externa, trazendo consigo uma mistura de esperança e inquietação. As primeiras análises dos objetos encontrados, a mochila, os cadernos e os óculos, foram feitas no laboratório regional. Cada item foi examinado minuciosamente, desde possíveis impressões digitais até resíduos de terra que poderiam indicar locais de passagem de Gabriel. Curiosamente, nenhum vestígio de DNA estranho ou sinais de luta foram encontrados.
A ausência de evidências concretas apenas aumentava o desconforto e a sensação de que o desaparecimento desafiava toda a lógica. Enquanto isso, os investigadores começaram a estudar os relatos de fenômenos estranhos na cidade. Luzes intermitentes, passos na mata, vozes inexplicáveis e pegadas que apareciam e desapareciam de maneira irregular eram registradas com atenção. Alguns especialistas começaram a considerar hipóteses psicológicas, como efeito coletivo de ansiedade e medo, mas a consistência e frequência dos relatos tornavam essa explicação insuficiente. O mistério permanecia sólido e inquietante. Durante uma expedição noturna, a equipe encontrou um local próximo à ponte sobre o rio que parecia ter sido recentemente utilizado como abrigo improvisado. Havia folhas amassadas, pequenos galhos quebrados e sinais de que alguém havia dormido ali, mas nenhum objeto pessoal de Gabriel foi encontrado. A cena era estranha, indicava a presença humana recente, mas não apontava diretamente para ele. Essa descoberta reacendeu esperanças e dúvidas, misturando sentimentos de alívio e frustração entre os investigadores. Ao mesmo tempo, Eduardo começou a compilar todos os relatos de moradores em um arquivo detalhado, tentando correlacionar horários, locais e objetos encontrados. Cada coincidência em comum, como um caderno encontrado próximo a uma árvore e uma luz estranha vista na mesma área dias depois, parecia formar um padrão que desafiava qualquer explicação simples. A cidade, aos poucos, começava a enxergar Gabriel não apenas como desaparecido, mas como uma presença que continuava a marcar o cotidiano de forma invisível. Alguns voluntários afirmaram ter visto reflexos de lanternas movendo-se por entre os galhos, como se alguém estivesse observando a busca. Outros relataram ouvir sussurros na mata que repetiam o nome de Gabriel, mas ninguém conseguia identificar a fonte. Cada relato adicionava uma camada de tensão, tornando Serra Azul um lugar onde a vigilância e o medo se misturavam com a rotina diária, transformando noites tranquilas em experiências carregadas de apreensão. A mídia regional passou a acompanhar o caso com mais frequência, enviando repórteres para a cidade. Fotografias da ponte, da estrada de ferro abandonada e da pequena Casa Azul foram publicadas em jornais e sites de notícias, e o caso começou a atrair atenção nacional. Com isso, surgiram novos relatos de pessoas que, em viagens recentes ou visitas à cidade, acreditavam ter visto Gabriel ou sinais de sua presença. Cada testemunho era analisado, mas quase sempre terminava em mais perguntas do que respostas. No meio de toda essa investigação, surgiram histórias de moradores que diziam sentir arrepios e presenças invisíveis nos locais que Gabriel frequentava. Alguns relataram que, ao passar pela ponte à noite, uma sensação de frio intenso e observação constante os fazia recuar. Outros afirmavam ouvir passos ou ver sombras que desapareciam rapidamente. A mistura de medo real e sugestão coletiva criava um ambiente em que a cidade parecia viva, respirando junto com o mistério do desaparecimento. Entre os achados mais perturbadores, havia fragmentos de cadernos de Gabriel espalhados em diferentes pontos da cidade. Algumas páginas continham anotações desconexas, símbolos e palavras que não faziam sentido imediato. Investigadores tentaram decifrar padrões, mas tudo indicava que, se havia alguma mensagem codificada, ela permanecia inacessível. Esses fragmentos, apesar de pequenos, se tornaram ícones do desaparecimento, representando a tensão entre evidência concreta e enigma impossível de resolver. E, nesse clima de incerteza e tensão crescente, a cidade começou a entender que o caso de Gabriel Nogueira não seria resolvido rapidamente. Conforme os dias se transformavam em novas descobertas, surgiram teorias cada vez mais complexas sobre o desaparecimento de Gabriel. Se transformava em uma presença invisível, poderia ter sido atraído para algum ritual ou um encontro clandestino na mata. Se você quer continuar acompanhando cada detalhe dessa investigação, encontrados cada pista misteriosa e cada relato inexplicável, professor, não se esqueça de se inscrever no canal para que possamos desvendar juntos os próximos capítulos dessa história que desapareceu sem deixar a lógica. Mas nenhuma dessas hipóteses explicava os fenômenos observados por moradores. Passos misteriosos, luzes intermitentes e vozes inexplicáveis que surgiam em diferentes pontos da cidade. Dona Lourdes, já fragilizada pela ausência do filho, começou a apresentar sinais de ansiedade intensa. Seu sono tornou-se irregular, com pesadelos recorrentes nos quais via Gabriel perdido entre árvores e sombras. Ela passava horas repetindo mentalmente os últimos momentos em que o viu, tentando identificar qualquer detalhe que pudesse ter passado despercebido. Cada novo relato de vizinhos, cada notícia na mídia sobre o caso, parecia reabrir uma ferida emocional que nunca cicatrizaria completamente. Eduardo, por sua vez, sentia-se dividido entre esperança e desespero. Ele continuava suas buscas e análises,
mas também começou a perceber o impacto psicológico que o desaparecimento estava causando na cidade. Alguns moradores se tornaram retraídos, outros se tornaram excessivamente vigilantes. Crianças que brincavam na praça olhavam para os cantos escuros com medo, e adultos evitavam áreas antes comuns de circulação. Era como se o desaparecimento tivesse transformado Serra Azul em um lugar de tensão permanente, onde a segurança e a normalidade haviam sido corroídas. Investigadores começaram a analisar padrões de desaparecimento similares em cidades pequenas da região. Descobriram relatos de jovens que haviam sumido em circunstâncias estranhas, muitas vezes próximos a trilhas, rios ou construções abandonadas. Alguns casos compartilhavam elementos com o de Gabriel: ausência de sinais de luta, objetos pessoais deixados para trás e relatos de fenômenos estranhos. Esses paralelos aumentaram a especulação de que algo fora do comum poderia estar envolvido, deixando a polícia e os moradores em alerta constante. Enquanto isso, pequenos grupos de moradores passaram a organizar vigílias noturnas. Com lanternas e câmeras improvisadas, eles percorriam as áreas onde Gabriel foi visto pela última vez, em busca de qualquer sinal de vida. Alguns relatavam ouvir o próprio nome sendo chamado ou ver sombras que se movimentavam entre árvores. Mesmo quando não havia evidências concretas, a sensação de presença do desaparecido tornava-se quase palpável, fortalecendo a crença de que ele ainda estava de alguma forma entre eles. O clima de medo e mistério gerava também histórias que se misturavam com a imaginação coletiva. Sussurros sobre supostas figuras estranhas na mata, ou a presença de alguém que observava Gabriel antes do desaparecimento, começaram a se espalhar. Cada relato era registrado com cuidado, mas também com ceticismo. Ainda assim, a repetição desses relatos indicava que, de alguma forma, a memória do professor começava a se transformar em lenda dentro da comunidade. A mídia nacional passou a tratar o caso como um desaparecimento inexplicável, e especialistas foram chamados para comentar teorias psicológicas, sociais e até paranormais. Alguns consideravam a influência da ansiedade coletiva, outros destacavam sinais de possível sequestro, mas todos concordavam que havia elementos do desaparecimento que permaneciam impossíveis de decifrar. Cada análise externa reforçava a sensação de que Gabriel não havia apenas sumido fisicamente, mas também deixado um rastro psicológico profundo na cidade inteira. Entre as evidências mais inquietantes, alguns fragmentos dos cadernos de Gabriel continuavam a intrigar investigadores e moradores. Pequenas anotações com símbolos enigmáticos, palavras desconexas e frases incompletas sugeriam uma mente inquieta, talvez prevendo ou antecipando algo que ninguém podia compreender. Cada pedaço de papel se tornava uma pista e um mistério ao mesmo tempo, aumentando o clima de tensão e questionamento sobre o que realmente havia acontecido naquela tarde de março de 2018. Dona Lourdes, apesar da dor e da exaustão emocional, começou a participar das reuniões noturnas de vigilância organizadas por Eduardo e outros moradores. Sua presença trazia uma mistura de coragem e vulnerabilidade, e cada relato que ela compartilhava sobre o comportamento de Gabriel antes do desaparecimento era cuidadosamente registrado. Para muitos, ela se tornou um símbolo de resistência e esperança, mesmo em meio à mais completa incerteza. E assim, Serra Azul passou a viver entre a expectativa e o medo. Cada sombra, cada passo, cada som carregava a lembrança de Gabriel. A cidade transformou-se em um espaço onde o passado, a investigação ganhou um novo elemento que reacendeu cada morador começava a perceber que o desaparecimento de um jovem professor poderia marcar toda uma geração da ponte sobre o rio. Se você quer continuar acompanhando cada pista com iniciais gravadas que lembravam Gabriel, não havia explicação sobre como canal para não perder os próximos episódios dessa sido deixado por acidente, esquecido ou intencionalmente. Para todos, tornou-se um símbolo de presença e ausência ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, surgiram relatos de moradores que afirmavam ouvir o som de páginas virando sozinhas, como se Gabriel estivesse lendo seus cadernos à distância. Alguns que passavam pela livraria de Eduardo juravam ouvir sussurros entre as estantes, mas ao entrar não havia ninguém. Esses fenômenos, ainda que inexplicáveis, começaram a ser registrados em diário por voluntários, criando um registro do que muitos consideravam impossível de compreender. Uma nova pista surgiu quando uma câmera de segurança de uma loja próxima à estrada de ferro mostrou uma figura indistinta, caminhando entre as árvores ao entardecer. A imagem era desfocada, mas a silhueta parecia corresponder à altura e postura de Gabriel. A filmagem não esclareceu se ele estava vivo, perdido ou sendo seguido por alguém. Cada especialista que analisava o vídeo se sentia intrigado, e a tensão na cidade aumentava a cada nova interpretação. Durante uma busca noturna organizada por Eduardo,
um grupo de voluntários encontrou uma trilha de pegadas que terminava abruptamente em um pequeno lago cercado de árvores. Havia sinais de que algo pesado havia sido arrastado até ali, mas nenhum vestígio humano foi localizado. O local passou a ser considerado um ponto-chave da investigação, e equipes policiais e civis começaram a patrulhar a região com cuidado redobrado. Enquanto a polícia intensificava as buscas, surgiram boatos sobre pessoas desconhecidas circulando pela cidade à noite, supostamente observando os moradores ou tentando se aproximar de locais relacionados a Gabriel. Nenhuma dessas pessoas foi identificada, mas os relatos aumentaram a sensação de vulnerabilidade e medo entre os moradores, transformando Serra Azul em um lugar onde cada sombra se tornava suspeita. Em paralelo, começaram a surgir hipóteses mais complexas, que misturavam pistas concretas com o inexplicável. Alguns sugeriam que Gabriel poderia ter se envolvido com pessoas ou grupos desconhecidos, talvez relacionados a cultos ou práticas esotéricas. Outros acreditavam em um plano meticuloso de desaparecimento voluntário, baseado nas anotações confusas e fragmentadas encontradas em seus cadernos. Nenhuma teoria, no entanto, conseguia explicar os fenômenos sobrenaturais relatados por tantas testemunhas. A comunidade passou a registrar cada detalhe, cada som, cada objeto encontrado, criando um arquivo coletivo que funcionava como uma espécie de vigilância constante. Cada encontro com algo estranho, uma luz intermitente, um galho quebrado, uma sombra distante, era documentado, criando um mosaico de acontecimentos que ninguém conseguia interpretar completamente. O desaparecimento de Gabriel começava a assumir uma dimensão quase mítica dentro da cidade. Dona Lourdes, apesar da dor imensa, começou a apoiar os esforços de documentação. Cada relato que ela compartilhava sobre hábitos e comportamentos de Gabriel antes do desaparecimento era anotado com atenção, na esperança de que algum padrão pudesse surgir. Para ela, cada detalhe era uma ponte entre a ausência do filho e a esperança de encontrá-lo, ou pelo menos de entender o que havia acontecido naquela tarde de março de 2018. Um episódio particularmente inquietante ocorreu quando uma câmera improvisada instalada próxima à estrada de ferro registrou uma figura parada entre a neblina, por alguns segundos, antes de desaparecer sem deixar rastros. Voluntários que revisaram as imagens afirmaram que parecia ser Gabriel, mas a clareza da gravação era insuficiente para confirmar. Esse evento alimentou a cidade com a sensação de que ele estava, de alguma forma, ainda presente, mas inacessível, deixando a comunidade presa entre esperança e medo constante. E é nesse clima de tensão crescente que Serra Azul se manteve nos meses seguintes. A investigação começou a se concentrar de memórias mais detalhadas e fenômenos inexplicáveis, concretos e relatos cada passo dado por moradores em especialistas em desaparecimento e psicologia criminal sugeriam que Gabriel poderia continuar acompanhando cada detalhe, cada reviravolta ou cada pista desse caso que mistura realidade e mistério. Outros apontavam para a possibilidade de ele ter se perdido na mata durante uma caminhada ou ter se envolvido com pessoas desconhecidas, mas os fenômenos inexplicáveis continuavam a desafiar qualquer explicação lógica. A dor de Dona Lourdes se intensificava a cada nova notícia ou relato de evento estranho. Ela começou a ter crises de ansiedade mais frequentes, e mesmo em momentos de descanso, seu pensamento retornava automaticamente ao filho desaparecido. Para a mãe, cada sombra, cada ruído ou cada caderno de Gabriel encontrado em locais estranhos eram lembranças dolorosas, ao mesmo tempo, sinais de que talvez ele ainda estivesse presente de alguma forma. Eduardo continuava a sua rotina quase obsessiva de coleta de informações. Ele passava horas comparando os relatos, analisando as gravações e mapeando cada local onde objetos de Gabriel foram encontrados. Para ele, cada detalhe era importante, cada coincidência poderia conter a chave para desvendar o desaparecimento. Mas quanto mais ele investigava, mais parecia que Gabriel havia deixado para trás um mistério impossível de ser solucionado por métodos convencionais. A cidade começou a se reorganizar em torno do desaparecimento. Praças, trilhas e pontes que antes eram locais de lazer ou passagem cotidiana tornaram-se espaços de alerta e recordação. As conversas nos bares e nas lojas giravam sempre em torno do caso, e qualquer novidade, por mínima que fosse, provocava uma onda de especulação e medo. Serra Azul, que antes respirava tranquilidade, agora vivia sob a constante sombra da ausência de Gabriel. Nos anos seguintes, surgiram relatos ocasionais de pessoas que afirmavam ter visto Gabriel em lugares isolados da cidade ou em regiões próximas. Alguns descreviam uma silhueta que se movia de forma hesitante entre árvores. Outros, pequenas luzes intermitentes que pareciam acompanhar quem passava sozinho. Nenhum desses relatos foi confirmado,
mas serviu para alimentar a lenda em torno do desaparecimento e a sensação de presença invisível que permeava a Serra Azul. A polícia, embora não tivesse respostas concretas, manteve o caso aberto. Novas tecnologias de rastreamento e análise foram aplicadas a objetos encontrados, mas sem sucesso. A falta de resultados reforçava a frustração da família e a sensação de impotência da comunidade. A ausência de Gabriel se tornava, a cada dia, uma presença constante e inesgotável na memória coletiva da cidade. Especialistas em comportamento humano começaram a analisar o impacto psicológico do desaparecimento em Serra Azul. Foi registrado aumento de ansiedade, medo noturno e comportamento de vigilância excessiva em moradores de todas as idades. Até mesmo crianças pequenas passaram a evitar áreas que antes frequentavam sem preocupação. O desaparecimento de Gabriel não era apenas físico, mas transformava o modo como a cidade vivia, respirava e se relacionava com o próprio espaço. Alguns moradores criaram rituais próprios para lidar com a ausência. Velas eram acesas em pontos estratégicos, mensagens deixadas nas árvores e pequenos objetos eram colocados em locais simbólicos. Cada gesto representava uma tentativa de manter viva a memória de Gabriel, mas também de lidar com o medo e a incerteza que consumiam a cidade. Serra Azul tornava-se, de maneira sutil, uma cidade de memórias e mistérios compartilhados. Ao longo dos anos, a história de Gabriel começou a ser contada como um relato de mistério coletivo. Os jovens da cidade ouviam a narrativa como se fosse uma lenda local, repetindo os eventos, os sons estranhos e os objetos misteriosos como se a própria cidade tivesse incorporado a ausência de Gabriel à sua identidade. Era um desaparecimento que se transformava em memória viva, misturando realidade, medo e imaginação. E é nesse ponto que percebemos que o caso de Gabriel Nogueira, ocorrido em 2018, ultrapassou a dimensão individual e familiar. Tornou-se um fenômeno psicológico e social, moldando a rotina, as conversas e a percepção de segurança de toda a Serra Azul. Cada sombra, cada sussurro ou objeto perdido passou a carregar a lembrança de sua ausência, e o mistério permanece até hoje. Se você quer continuar acompanhando casos como este, cheios de enigmas, desaparecimentos inexplicáveis e mistérios que desafiam a lógica, inscreva-se no canal e acompanhe nossas próximas histórias. Anos depois do desaparecimento, Serra Azul ainda guardava marcas visíveis e invisíveis daquele março de 2018. Caminhando pelas ruas, visitantes percebiam um silêncio pesado que parecia envolver certos pontos da cidade, especialmente a ponte sobre o rio e a estrada de ferro abandonada. Para muitos moradores, esses lugares se tornaram símbolos de ausência e mistério, lembranças constantes do que jamais foi explicado. Relatos esporádicos continuavam a surgir, mesmo após tanto tempo. Algumas pessoas afirmavam ouvir passos e sussurros vindos da mata à noite, outros diziam ter visto figuras entre as árvores, com movimentos lentos e hesitantes. Embora não houvesse confirmação de que se tratasse de Gabriel, a sensação coletiva era de que ele ainda, de alguma forma, permanecia presente, como uma sombra invisível que não podia ser ignorada. A família, mesmo enfrentando o luto e a ausência prolongada, buscou formas de manter viva a memória de Gabriel. Dona Lourdes continuava visitando os locais frequentados pelo filho, deixando pequenos objetos e flores, enquanto Eduardo organizava registros de testemunhos, fotografias e fragmentos dos cadernos encontrados. Cada gesto representava uma tentativa de preservar a história e de lidar com a dor que nunca diminuía completamente. Pesquisadores e jornalistas que visitavam Serra Azul notavam que o desaparecimento havia transformado a cidade em um espaço de memória coletiva. Cada morador, de alguma forma, participava do caso, seja por relatos diretos, seja por observações de sons, luzes ou objetos estranhos. Era como se Gabriel, embora ausente fisicamente, tivesse se tornado uma presença invisível que moldava a percepção da comunidade. A ponte sobre o rio, especialmente, passou a ser um ponto de referência em todas as histórias contadas. Muitos afirmavam que, ao anoitecer, uma silhueta se aproximava do local, desaparecendo rapidamente entre a neblina. Para alguns, era Gabriel. Para outros, apenas uma interpretação coletiva do medo e da ansiedade que a cidade carregava desde o desaparecimento. Ainda assim, cada relato alimentava o mistério e reforçava a sensação de que a ausência podia ser percebida, mesmo sem confirmação física. Alguns moradores mais jovens começaram a se interessar pela história de Gabriel como um enigma local. Eles ouviam os relatos com atenção, documentavam fenômenos estranhos e até realizavam pequenas buscas nas trilhas da mata ou na estrada de ferro. Para eles, o caso já não era apenas sobre um desaparecimento, mas sobre a narrativa que se mantinha viva,
misturando realidade e superstição, medo e curiosidade. Ao mesmo tempo, a mídia regional continuava a revisitar o caso em reportagens especiais. Especialistas em desaparecimentos, psicologia e fenômenos inexplicáveis foram consultados, e todos concordavam que se tratava de um enigma complexo, difícil de categorizar. Nenhuma hipótese explicava por completo os eventos relatados, e cada análise adicionava novas perguntas ao mistério que cercava Gabriel. Mesmo décadas depois, a história era lembrada como um caso emblemático de desaparecimento sem explicação. Os moradores de Serra Azul relatavam que, ao se aproximarem de determinados locais à noite, sentiam uma tensão inexplicável, como se o espaço carregasse a memória de Gabriel. Para eles, a cidade jamais voltaria a ser a mesma, transformada permanentemente pela ausência e pelo mistério. A sensação de incompletude permeava cada relato e cada memória. Ninguém conseguia afirmar com certeza o que aconteceu naquela tarde de março de 2018, mas todos percebiam que Gabriel havia deixado uma marca duradoura, tanto na geografia da cidade quanto na psique dos moradores. Sua ausência se tornou presença, e o desaparecimento, um enigma coletivo que atravessava gerações. E é nesse ponto que compreendemos a força das histórias como a de Gabriel. Não são apenas relatos de fatos, mas experiências que moldam cidades, memórias e emoções. Cada objeto perdido, cada sombra, cada sussurro tornou-se parte de Serra Azul. Se você quer continuar explorando casos reais, misteriosos e que desafiam a lógica, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos episódios e não perder nenhuma pista dessa história que continua a assombrar corações e mentes. Com o passar dos anos, Serra Azul começou a aceitar que algumas perguntas nunca teriam respostas. A ausência de Gabriel tornou-se parte do cotidiano, moldando silenciosamente hábitos, rotinas e memórias da cidade. Cada canto, cada sombra, cada trilha na mata parecia carregar uma lembrança dele, tornando impossível separar o desaparecimento do tecido da própria cidade. Dona Lourdes, embora envelhecida pelo sofrimento, manteve-se firme na esperança de que, de alguma forma, seu filho pudesse ser encontrado ou, ao menos, lembrado. Ela deixava flores nos locais que marcaram os últimos passos conhecidos de Gabriel, olhava para o céu em busca de sinais e compartilhava histórias com vizinhos e amigos, mantendo viva a memória e a presença simbólica do filho. Eduardo, agora com cabelos grisalhos, continuava a compilar registros, fotografias e relatos de moradores. Para ele, cada anotação, cada som relatado ou sombra observada não era apenas curiosidade, mas uma forma de manter Gabriel presente, ainda que invisível. A livraria tornou-se um ponto de memória, onde cada visitante podia sentir a história de um desaparecimento que transcendia o físico e se transformava em experiência coletiva. Mesmo sem respostas concretas, a cidade aprendeu a lidar com o mistério. As crianças cresciam ouvindo sobre Gabriel, aprendendo a respeitar os lugares que ele frequentava e a sentir a presença de uma história que não se encerrará. Para os adultos, era um lembrete de que nem tudo pode ser explicado, que a ausência pode ser tão poderosa quanto a presença, e que o mistério pode moldar vidas silenciosamente. Alguns visitantes relatavam sensações estranhas ao caminhar por áreas que Gabriel frequentou. Sentiam arrepios, ouviram vozes tênues ou tiveram a impressão de serem observados. Para os moradores, esses relatos eram compreendidos como parte do legado do desaparecimento. Gabriel, de alguma forma, ainda estava lá, invisível, mas presente. A cidade havia se tornado guardiã de uma memória viva, carregando o mistério adiante. O desaparecimento transformou-se também em um alerta coletivo. Cada família passou a observar com mais cuidado os filhos, cada morador aprendia a respeitar a natureza e os caminhos escondidos. Serra Azul tornou-se um espaço em que o cotidiano e o mistério coexistiam, e o desaparecimento de Gabriel funcionava como uma sombra protetora, lembrando a todos da fragilidade da vida e da impossibilidade de controlar tudo. Alguns céticos ainda buscavam explicações racionais, teorias de fuga, sequestro ou acidente. Mas a maioria dos moradores aprendeu a conviver com a incerteza. A cidade havia experimentado o inexplicável, e qualquer tentativa de racionalizar o caso apenas reforçava a sensação de que Gabriel se tornará parte de algo maior, um enigma coletivo que jamais seria completamente solucionado. A ponte sobre o rio e a estrada de ferro continuavam a atrair visitantes curiosos, que percorriam trilhas observando cada detalhe, cada sombra e cada objeto que lembrasse Gabriel. Para muitos, esses locais já não eram apenas caminhos ou construções, mas símbolos de um desaparecimento que marcou uma geração e transformou Serra Azul em um espaço de memória, medo e fascínio. No coração de Serra Azul, a história de Gabriel se mantém viva,
contada em vozes baixas, sussurros e relatos detalhados. Cada novo morador aprende a respeitar a ausência e a presença simultânea, a entender que algumas histórias não são resolvidas, mas sentidas. O desaparecimento tornou-se mito, memória e alerta, e a cidade, silenciosa, guarda o mistério como uma sombra persistente. E assim termina, por enquanto, a história de Gabriel Nogueira, desaparecido em 2018, que transformou Serra Azul para sempre. Um caso que mistura fatos concretos e relatos inexplicáveis, dor e esperança, lembrança e mistério. Se você se sentiu intrigado por essa história e quer continuar explorando desaparecimentos e mistérios que desafiam a lógica, inscreva-se no canal e acompanhe novas narrativas que, assim como a de Gabriel, permanecem vivas na memória daqueles que ousam investigar o inexplicável.